Oi, gente, bem-vindos ao canal Rubricano. E hoje eu vou contar um conto que se chama Pela Estrada Fora, de um grande autor nacional, que eu só vou revelar no final deste conto. O conto se chama Pela Estrada Fora. Christopher é um jovem escritor que vai ao casamento da sua única irmã, né, e gêmea, no fim do mundo, como ele mesmo relata no conto. E ele não gostava do marido, não gosta do marido da irmã, como também o marido da irmã não gosta dele. Mas ele vai por consideração à irmã dele. Então, ao final da cerimônia, ele decide, né, retornar para a cidade. E o único meio para ele chegar à cidade era pela uma estrada de terra batida para chegar na rodovia principal. Então não era uma distância muito grande, mais ou menos cerca de 1 quilômetro, e de linha reta. Então ele se despede da irmã, que fica um pouco magoado por ele não ficar, né, para a festa, digamos assim. Mas como o Christopher, né, é um homem muito urbano, né, muito fino, né, e ele desprezava aquele local, ele decide ir. Então ele se despede dela, né? Ela pergunta se ele não vai querer companhia até chegar a essa rodovia. Ele diz que não, que como é um local relativamente perto, ele mesmo ia andando, já que a estrada não dava muito acesso e ele veio de ônibus. Então ele segue, né, por essa estradazinha de terra batida, e era mais ou menos umas 11 horas, né? E ele queria chegar na rodovia principal para pegar um ônibus de meia-noite. Então ele começa a andar por essa estrada e ele sente um pouco de frio porque já era noite, tarde, mas ele está agasalhado. Então ele começa a andar e começa a estranhar a estrada, porque ele já estava andando há algum tempo e ele não conseguia chegar na rodovia principal. E não tinha como ele se perder porque era uma estrada de linha reta. Então ele tem a sensação que está rodando o mesmo local, passando pelo mesmo local sempre. E ele começa a relembrar enquanto vai andando, a briga que ele teve, né? Não foi mais ou menos uma briga, um fato estranho que ele teve com o marido da irmã dele, né? Uma vez ele foi para um churrasco nesse mesmo local e ele se distanciou um pouco, né? Foi fumar e quando ele terminou o cigarro dele, ele jogou nessa estrada, né, uma bituca de cigarro. Então o marido dela ficou muito enfurecido, apareceu do nada, né? Ele estava só e ele não viu ele se aproximando. E ficou muito assustado por ele ter ficado tão exaltado por ele ter jogado essa bituca de cigarro na estrada. E ele disse que ele não fizesse isso porque a estrada era dele. Então, né, ele relembra esse fato e continua andando. E continua a chegar a lugar nenhum. Um dado momento ele começa, mais à frente, ele vê um garotinho mais ou menos de 6, 7 anos, né, andando também sozinho por essa estrada. E ele acha muito estranho uma criança aquela hora andando pela estrada, né, escura. E ele se aproxima da criança e pergunta se ela está perdida. A criança olha para ele, né, um meninozinho, e diz que tinha se perdido da mãe dele. Então ele vai e se propõe a ajudar essa criança. Então ele como gostava muito de crianças, lidava muito bem com crianças, começa a conversar com ele, né? Chama ele de amigão. Tudo bem, amigão, eu vou te ajudar, vou encontrar tua mãe, né? E o menino, né, começa a se afeiçoar a ele e cantar cantigas de niná, que por acaso são muito parecidas. E é a mesma canção no qual a mãe deles
cantavam para eles quando eram crianças. Então, o menino começa a cantar, começa a conversar com ele, e eles continuam andando pela estrada e não chegando a lugar nenhum. Então, o menino se sente cansado e pede o braço a ele, né? Que ele carregue ele. Então, ele pega o menino, coloca nos braços, o menino adormece e ele começa a andar novamente. Chega um certo tempo, ele começa a achar estranho, porque a criança começa a ficar um pouco pesada nos braços dele. Então ele vai, bate nas costas da criança e diz assim: amigão, vou te colocar no chão, né? Porque você tá muito pesado. O menino se agarra mais a ele, né? E responde não. Quando ele responde não, é com uma voz estranha, uma voz muito grave, né? Como se fosse um homem. E ele, né? Nota e não nota e continua andando. Ele anda alguns passos e o peso se torna mais insuportável ainda. Então, ele olha para a criança que está sendo abraçado e ele vê que os pés dessa criança se tornaram garras e os braços da criança também se tornaram garras e começam a machucar ele. Ele vai, joga a esse ser, né, que se transformou no chão e sai correndo. Mas aí se volta o conto para outro momento, né? E ele desmaia. E quando ele acorda, já é de manhã cedo. E ele se encontra delirando. Quem encontra ele é a irmã dele. E ele está com os 2 olhos furados, né? Delirando. E esse marido dela tinha uma característica marcante, que ele sempre andava com galochas amarelas, no qual o Christopher achava ridículo aquelas galochas, né? Muito caipira. E a criança também tinha galochas amarelas. E quando ele é encontrado pela irmã delirando, o cunhado dele se aproxima dele e pergunta: o que é que aconteceu, amigão? Né? Então o conto termina, né, com essa frase. Então é um conto muito assustador, muito enigmático, né? A irmã dele se casou com um monstro, com um ser, né, totalmente estranho. E o Christopher acabou pagando o pato. Então esse conto foi escrito por um grande amigo meu, que se chama Lucas Dalla, do Fusão Literária. Então vocês puderam acompanhar, né, eu contando este conto maravilhoso e assustador. O Lucas, ele tem um livro que ele lançou agora. Eu vou deixar o link, né, para vocês. Quem gostou do conto, né, e quer conhecer mais da escrita do Lucas, no qual ele relata nesse livro Amba, né, tem vários seres, né, é uma pegada mais gótica, uma pegada muito sombria, tem um pouco de romance. Se vocês quiserem conhecer, eu vou deixar o link aqui, né, para vocês comprarem. Esse foi mais um Contando Conto. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.